Boa tarde a todas e todos. Eu estou com o Belmirão aqui, brincando de bola. Nós estamos na cidade de Gudauri, na Geórgia. Nós estamos numa estação de esqui, só que como ainda não tem neve, tá tudo assim completamente parado. Isso aqui fica com milhares de pessoas. Essa montanha que vocês estão vendo atrás e aqueles teleféricos são as pistas de esqui, tem várias aqui. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o Cáucaso. Eu brinco com as pessoas, eu chamo de Cáucaso, porque essa região é muito instável do ponto de vista político. Então eu vou explicar para vocês um pouco os motivos dessa instabilidade e que trazem inclusive um certo receio, né, na continuidade da viagem. O Cáucaso que vocês estão vendo no mapa é essa região. Ela tem esse nome por causa das montanhas do Cáucaso e ela engloba uma parte da Turquia, a Geórgia, o Azerbaijão, norte do Irã e a Rússia, o sul da Rússia. A instabilidade da região, inclusive, começa na Rússia. A maior parte das pessoas não sabe, mas a Rússia ela não é formada apenas por russos. Ela tem mais de 200 etnias no território. E muitas áreas em que os próprios russos são minoritários. São as chamadas repúblicas autônomas. E na região do Cáucaso, a gente tem várias dessas repúblicas autônomas, né? A Ossétia do Norte, por exemplo, a Ingushétia, o Daguestão, a Chechênia, a Calmíquia. E tudo isso traz grande instabilidade para a própria Rússia. Quando a União Soviética implodiu, várias áreas se separaram. A Chechênia tentou se separar, chegou a se separar, não conseguiu muito reconhecimento internacional e depois foi retomada pela Rússia. E é muito louco, porque quando eu viajei de bicicleta para essas regiões, como tem muitos estrangeiros na Rússia, cazaques do Cazaquistão, uzbeques do Uzbequistão, tajiques do Tajiquistão, kirguizes do Quirguistão, nessa região eu sempre perguntava, né, quando eu conhecia alguém, de onde a pessoa era. Porque muitos das pessoas que a gente conhecia na estrada eram dessas 4 ex-repúblicas soviéticas que eu citei. E quando eles não eram, eu perguntava, você é russo? A pessoa, quando, por exemplo, ela era da Chechênia, ela falava, não, sou checheno. Você é russo? Não, eu sou do Daguestão. Então, assim, as nacionalidades continuam. Se a Rússia sofreu uma grande crise política, por exemplo, a derrota na guerra, seguida de uma crise econômica feroz, não é difícil que uma dessas repúblicas tente se separar novamente. O sul da Rússia é uma área muito tensa do ponto de vista étnico. Essa instabilidade existe ainda em outros países da região. A Geórgia, por exemplo. Na Geórgia há várias etnias. A Adjária, onde fica Batumi, que é uma cidade onde nós ficamos por alguns dias, já tentou ensaiar a separação, mas a Geórgia conseguiu conter. No entanto, a Geórgia perdeu a Ossétia do Sul, né, de maioria ossetiana, que com o apoio da Rússia acabou conseguindo se separar, e perdeu a Abcásia. Os abcásios também, com apoio russo, conseguiram se separar. Então há uma grande tensão entre georgianos e russos. Inclusive, em muitos comércios, restaurantes, etc., quando você entra, tem um cartaz na porta, vou mostrar uma foto para vocês, escrito assim: a Rússia ocupa uma parte do território georgiano. Se você não concorda com isso, retire-se daqui, você não é bem-vindo. Porque os georgianos são muito sentidos com a Rússia por ela ter apoiado a Abcásia e a Ossétia do Sul na sua separação. No caso ossetiano, inclusive, quando os georgianos tentaram retomar a Ossétia, houve uma guerra entre a Rússia, que foi lá apoiar os ossetianos, e, obviamente, venceu a Geórgia sem dificuldade, porque a Rússia é uma potência global, né? E a Geórgia é um país pequeno, com forças armadas, com um poder militar muito limitado. A relação entre a população georgiana e os russos é de amor e ódio. Por um lado, os russos, graças ao seu poderio militar, ajudaram os rebeldes abcásios e ossétios a manter a independência. Mas, por outro lado, os russos têm muita grana e eles são, assim, turistas que gastam muito. Eles têm irrigado a economia georgiana, já que centenas de milhares deles entraram na Geórgia e estão vivendo na Geórgia para não ter que lutar na guerra, e eles têm muito mais dinheiro que os georgianos. Por outro lado, isso causou inflação. Os preços dos aluguéis foram multiplicados por 2 vezes, 3 vezes. E a Geórgia, que era um país muito barato, se tornou um país caro. Isso, evidentemente, traz dificuldades para toda a população. Até para mim, né? Eu estou pagando muito mais caro nas coisas aqui na Geórgia do que eu pagava em outros lugares ou até mesmo na Rússia.
E como que é a relação entre os demais povos do Cáucaso entre si? Bom, georgianos e russos, como eu expliquei, se detestam, né, do ponto de vista da política internacional. Georgianos e azeres, que é o povo do Azerbaijão, se dão bem, são considerados quase que aliados. Azeres e russos, mais ou menos, porque os azeres são aliados dos turcos, que de certa forma são rivais, mas têm uma certa rivalidade com a Rússia, a Turquia. Os azeres são etnicamente muito similares aos turcos. O que é etnia? Etnia é como se fosse assim um grupo de pessoas bastante homogênea, que fala a mesma língua, tem a mesma religião, mesma ideia de bem e mal, o que pode ou não fazer, mesmos costumes, gastronomia, se vestem de maneira mais ou menos parecida. A gente chama isso de etnia, né? Um grupo homogêneo. Hoje em dia não se usa mais o termo raça. O termo raça tratava da ideia de que os grupos eram mais ou menos parecidos por conta da raça, da origem biológica. A história e a própria biologia demonstraram que isso não existe, né? Porque durante a história a humanidade migrou o tempo inteiro, houve muita miscigenação. Então a gente hoje usa o termo etnia. E ainda tem a Armênia. A Armênia é arqui-inimiga do Azerbaijão e da Turquia. Então a Turquia tem ajudado o Azerbaijão. Vocês acompanharam nos últimos meses, nas últimas semanas inclusive, que o Azerbaijão conseguiu retomar a área de Nagorno-Karabakh, ou a antiga República de Artsakh, que foi uma área que pertencia ao Azerbaijão e se tornou independente com a ajuda da Armênia, ajuda militar inclusive. Os azeres, né, do Azerbaijão nunca aceitaram isso. E eles foram retomando a área em conflitos nos últimos anos. O Azerbaijão se fortaleceu muito militarmente, economicamente nas últimas décadas por conta de hidrocarbonetos, petróleo e principalmente gás. E isso traz muita grana. Além disso, a aliança com a Turquia que os azeres têm permitiu que eles tivessem acesso a armamento avançado, que eles compraram principalmente da Turquia. E a Armênia, que era mais poderosa que o Azerbaijão quando a União Soviética implodiu há pouco mais de 3 décadas, ela acabou ficando para trás do ponto de vista militar. E o Azerbaijão, com o apoio então da Turquia, tomou completamente a área de Nagorno-Karabakh, República de Artsakh, e mais de 100 mil armênios estão deixando a região para viver na Armênia. Eles acreditam que serão vítimas de violência do Azerbaijão, porque eles são armênios étnicos, não azeres, e todos eles estão entrando na Armênia. Mas a metade deles já fugiu do Azerbaijão em direção à Armênia, porque a área foi recapturada pelo Azerbaijão, dependia dele. E tem um detalhe que pode impactar nossa viagem. O Azerbaijão, vejam no mapa que interessante, ele é dividido em 2 áreas. O território principal, onde fica a capital Baku, e uma outra área a leste, que é cortada pela Armênia, que é chamada de Nakhchevão, em termo em português. Os azeres querem construir um corredor, o corredor de Zangezur, que na prática vai acabar com a fronteira entre a Armênia e o Irã, um corredor ligando o território principal do Azerbaijão ao território armênio. E isso pode causar uma nova guerra. Essa área pertence à Armênia hoje. Eu vou passar por lá para entrar no Irã. Só que muita gente dá como favas contadas que o Azerbaijão, com a superioridade militar que ele tem hoje, vai invadir a região para criar o corredor de Zangezur. Ele só não invade, segundo muitos analistas internacionais, porque o Irã não permite. Porque o Irã seria isolado. O Irã é rival da Turquia, meio inimigo da Turquia. O Irã seria isolado da Europa e de outras áreas do mundo que ele acessa hoje através da Armênia. E isso causaria um problema político e econômico enorme para o Irã. E o Irã, né, nas conversas que ele tem com o Azerbaijão, ele já deixou claro que não vai permitir que o Azerbaijão crie o corredor de Zangezur e isole o Irã da Europa. A Armênia é a Europa, né? Mas ao mesmo tempo a Turquia está ao lado do Azerbaijão. Então, a Turquia é tão poderosa quanto o Irã. Então essa é uma questão militar ainda não resolvida, que poderá acontecer nos próximos meses ou anos. A invasão do sul da Armênia para a criação do corredor de Zangezur. Os problemas acabam por aí? Não. Parte do norte do Irã, inclusive a cidade de Tabriz, nós passaremos por lá nos próximos meses, é de população azeri. Você fala, mas de população do Azerbaijão? É, só que está dentro do Irã. E é evidente que essa população gostaria de se unir ao Azerbaijão. O Irã perderia aquela região norte. Mas ao mesmo tempo o Irã, que é uma potência regional, poderoso, com seus quase 100 milhões de habitantes, forças armadas poderosas, não vai permitir que isso aconteça, ou ao menos não quer, vai tentar manter toda aquela região norte fazendo parte do Irã. O Irã, etnicamente, é da etnia persa, e aquela região de Tabriz é da etnia azeri.
E tem ainda o caso armênio, né, que acabou de perder Nagorno-Karabakh. É possível que perca o sul para o corredor de Zangezur e perdeu grande parte do território, 2/3 dele, para a Turquia, no terrível genocídio armênio. Aquela região onde hoje está Van, Kars, Erzurum, a região leste da Turquia, era uma região da antiga Armênia, do reino da Armênia. Só que os turcos, para ficar com a área, fizeram com que toda a população armênia saísse de lá, literalmente caminhando, milhares foram massacrados com tiros, literalmente, e centenas de milhares foram colocados para marchar no deserto da Síria, sem água, sem comida, e pereceram, morreram. É o chamado genocídio armênio, que foi o primeiro grande genocídio do século XX, bem antes do Holocausto judeu. O Estado turco detesta, né, o Estado armênio e vice-versa, uma rivalidade, um ódio que existe entre os dois Estados-nações, por conta do genocídio armênio. Inclusive é importante destacar que o Azerbaijão escolheu invadir a região de Nagorno-Karabakh e retomar a área que era dele, se aproveitando que a Rússia está envolvida na guerra com a Ucrânia. Os armênios nas últimas décadas eram aliados, assim, nação irmã da Rússia. Então os azeres, sabendo que a Rússia estava muito ocupada com a guerra na Ucrânia, sabendo que a Rússia não ajudaria a Armênia, ela retomou a área de Nagorno-Karabakh. Mas é isso, essa é uma região muito instável politicamente, e não vai ser surpresa para ninguém se no futuro surgirem novos países, por exemplo, com secessões no sul da Rússia, que podem formar novos países como a Alânia, né, ou Ossétia, como a Chechênia, que já tentou se separar, o Daguestão, a Calmíquia, a Jária, que poderia se separar da Geórgia, né, a Armênia, que pode perder a região sul para o corredor de Zangezur. Então é uma região realmente muito instável, né? Mas é isso. Abração para todos e todas e fiquem bem. Meu Miro, cadê você? Não, tá longe a bola, pode trazer aqui. Cadê a bola?